Hoje é dia de briga pelo acesso e também pelo título na Série B. O Novo Horizontino pode voltar a ser líder. E a pergunta do dia é a seguinte, meu irmão: quem vai terminar no G4 ao final do dia? Ceará, Vila Nova ou Mirassol? Todos esses times têm chances e o Curitiba vai lutar pelo seu último fio de esperança na Série B. Vamos ver os favoritos para esses jogos de hoje agora. Então vamos embora, mete marcha aí, vamos nessa, meu irmão. Estamos aí no meio da 32ª rodada, que já teve 4 jogos. Ontem tivemos 2 viradas, né? O Amazonas virou para cima do Avaí, o CRB virou para cima do Brusque. Hoje teremos mais 3 jogos e amanhã esta rodada já acaba, né? Hoje a gente vai falar de briga por acesso, tá? São 5 times nessa condição entrando em campo hoje dos 6, né? O Novo Horizontino tá entrando para voltar a ser líder, o Mirassol, o Vila Nova e o Ceará lutando por uma vaga no G4. Todos esses 3 times podem terminar essa rodada lá dentro do G4. Eu vou explicar tudo certinho aqui nesse vídeo o que cada um precisa fazer para conquistar isso. E o Curitiba vai tentar sonhar, né? Tá tentando sonhar. Hoje pode ser o dia que deixa o time mais perto desse sonho do G4 ou muito longe desse sonho, né? O Ituano vai lutar pela vida dele hoje também. Vamos falar desses 3 jogos, né? Vila Nova e Curitiba, Mirassol e Novo Horizontino e também Ituano e Ceará. Eu me chamo Diogo Cunha, é um prazer ter você aqui comigo nesse sabadão, cara. Espero que você tenha um excelente final de semana e que você se inscreva aqui no canal. Decida se inscrever, inscreva-se, é de graça, só clicar no inscreva-se, você já estará inscrito, não precisa fazer mais nada e você ajuda o canal a bater aí os 60 mil inscritos e ajuda o canal a continuar existindo também. E também, por favor, se você puder, deixa sua curtida aí, porque isso me ajuda demais, cara, me ajuda, você não tem noção de como a curtida me ajuda. O YouTube realmente valoriza os vídeos que são mais curtidos. Então, cara, se não for nenhum estresse para você, deixa sua curtida aí. Vamos falar então sobre Vila Nova e Curitiba, cara. Falar sobre os jogos que importam, né? Jogo 16 horas hoje. É uma rodada que não só pode deixar o Vila Nova de volta no G4, como pode botar o time de volta na briga pelo título também, tá? Vou explicar isso para você. Para o Vila Nova voltar ao G4, ele tem que vencer o seu jogo e torcer por um tropeço do Mirassol. Empate ou derrota do Mirassol já servem, qualquer um dos dois já serve pro Vila Nova em caso de vitória do Vila, né? Vencendo, o time termina no G4 se o Mirassol tropeçar. Independentemente de outros resultados, só precisa de um tropeço do Mirassol. O empate, né, se o Vila Nova empatar o seu jogo hoje, não adianta de nada, tá? Mesmo que o Mirassol perca, isso não adianta de nada. O Vila Nova empataria, né? Se o Mirassol perder e o Vila Nova empatar, ambos ficam com 50 pontos, mas aí o Vila Nova vai ter uma vitória a menos, né? E inclusive pode ser ultrapassado pelo Ceará, por exemplo, né? Se empatar. Então, meu irmão, hoje é vencer ou vencer e torcer, secar muito o Mirassol. Em questão de título, né? Prometi que eu ia explicar. Cara, o Sport perdeu o seu jogo atrasado ali no meio de semana, né? Nesse momento está a 4 pontos do Vila Nova, com o mesmo número de jogos, cada um com 31. Então 4 pontos separam os dois, o Sport ainda joga amanhã. O Santos já jogou nessa rodada, tem um jogo a mais que o Vila Nova e tem 7 pontos, né? Então se o Vila Nova vencer esse jogo de hoje, fica a 4 pontos do Santos, pode ficar a 1 ponto do Sport se o Sport perder. O Novo Horizontino vencendo, né? Ele assumiria a ponta, né? Se o Novo Horizontino vencer o Mirassol, ele ficaria a 5 pontos do Vila Nova, que é o que acontece hoje, né? Está a 5 pontos, então os dois vencendo manteria essa distância. Por que eu botei Novo Horizontino vencendo? Porque o Vila precisa disso para entrar no G4, né? Óbvio que o empate seria o melhor dos mundos, o empate entre Novo Horizontino e Mirassol. Mas, num contexto real, o Vila Nova pode terminar essa rodada a 5 pontos da liderança. No melhor dos mundos é o empate, mas uma vitória do Novo Horizontino também não é ruim, porque obviamente o acesso nesse momento vale mais que o título para o Vila Nova. Então é um confronto direto também, tá? Com o Curitiba, porque se perder para o Curitiba, a situação do Vila fica bastante ruim, tá? De 1 ponto de distância para o G4, pode ser que aumente para 4 pontos, né? Então ainda vai ver um adversário ressurgindo ali, que é o Curitiba. Hoje o Curitiba tem ali 5 pontos atrás do Vila e pode cortar isso para 2 pontos. Então o Vila não pode perder de jeito nenhum. É um time que em casa, jogando em casa, é quase perfeito, né? O Vila Nova é o melhor mandante da Série B ainda. Em 15 jogos venceu 11 e só empatou 4. Tem quase 100% de aproveitamento em casa. Vem de uma vitória gigantesca, mas fora de casa, né? Cara, Vila Nova reconquistou completamente a confiança nessa Série B. Depois de 3 jogos sem vencer, né? O Vila Nova conseguiu vencer o seu maior rival, venceu o Goiás na Serrinha. E agora volta para jogar em casa
jogando pelo ingresso no G4. Então, muito, muito importante esse jogo de hoje. Pro jogo de hoje, o Luizinho Lopes, né, o técnico do Vila aí, vai ter desfalques, né? Toda rodada, geralmente, os técnicos têm desfalques, né? Emerson Urso e Júnior Todinho estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, e o João Lucas, né, foi expulso lá depois que o jogo acabou, foi provocar a torcida do Goiás. O João Lucas também tá fora com suspensão pelo cartão vermelho direto. Do lado do Curitiba, cara, o time faz um grande segundo turno, né? É o terceiro lugar no retorno. A tabela que só leva em conta os jogos de segundo turno, o Curitiba tem a terceira melhor campanha do segundo turno. Em 12 jogos, venceu 6, né? Somou 21 pontos nesses 2 jogos. Só que o primeiro turno do Curitiba foi muito ruim. Então, esse primeiro turno lascou a campanha do Curitiba, né? O time só fez 23 pontos em 19 jogos, né? E teve as mesmas 6 vitórias. Então, se você for ver que em 12 jogos o Coxa já fez 21 pontos, no primeiro turno inteiro fez 23 pontos. Então, uma campanha bastante ruim. Agora o time tá aí correndo contra o tempo. Tem 6 pontos de distância para o Mirassol, 5 para o próprio Vila Nova, como eu falei. Ainda tem que passar muita gente, né? O Curitiba tem que passar o Amazonas, o Operário, o Ceará, o América, o Vila e o Mirassol. Então, assim, tem que secar muita gente, secar principalmente o Mirassol, vencer o seu jogo hoje, tem que fazer a sua parte. E aí termina o dia, na melhor das hipóteses, a 3 ou 4 pontos do G4. E na pior das hipóteses, o time perde o jogo e vê todo mundo disparar e dá adeus ao acesso. O Curitiba tá nessa, tem que vencer todos os jogos. O jogo que o Curitiba não vencer, dá adeus ao acesso, e pode ser hoje esse momento, tá? Então o Curitiba tem que fazer essa campanha quase perfeita daqui até o final. Precisa de mais ou menos 20 pontos para conquistar o acesso e só vai disputar 21. Então é um time que tem que dar a vida hoje, né? Não tem suspensos para esse jogo de hoje, né? Inclusive o Zé Gabriel voltou a ser relacionado, né? Ele que passou mal, né? Chegou a ambulância entrar em campo, foi pro hospital, mas os exames não apontaram nenhuma doença cardíaca, que bom, né? O Zé Gabriel tá de volta aí, relacionado para esse jogo do Coxa. Ele tá disputando posição com o Vini Paulista, tá? Retrospecto histórico entre esses dois times, cara, são 11 jogos na Série B, o Curitiba venceu 8, tivemos 2 empates. Meu irmão, em 11 jogos, o Curitiba venceu 8 e tivemos 2 empates. Isso quer dizer que o Vila só venceu uma vez o Curitiba jogando pela Série B, tá? Então, assim, é um baita de um retrospecto a favor do Curitiba, tá? Primeiro turno foi 1-1 esse jogo, aquele jogo que o Vila tomou gol no finalzinho, tava vencendo no culto, né? E para essa partida de hoje, cara, eu vejo o Vila Nova favorito com 3 reais contra 2 do Curitiba. O Vila caiu um pouco o seu desempenho em casa, né? Mas ainda é favorito, ninguém venceu o Vila Nova, né? Jogando no Uba, ninguém venceu o Vila. E o Vila vem de um jogo muito forte contra o Goiás. Então, me faz crer nesse favoritismo do Vila hoje, para esse jogo de hoje. Se você vai no Uba, vai em qualquer outro jogo de hoje, cara, filma a festa direto lá da arquibancada, a festa da sua torcida. Posta no seu Instagram, me marca que eu vou repostar, como eu sempre faço todas as rodadas. Eu reposto a festa da rapaziada que vai ao estádio, beleza? Então me marca lá que eu reposto os seus stories no meu Instagram pessoal. Ituano e Ceará, outro jogo muito importante para acesso e também para rebaixamento esse aqui, tá? Esse jogo é 17 horas. E que jogo importante, meu irmão, para os dois, como eu falei aqui, tá? Pode definir a vida desses dois times. Ituano é o vice-lanterna da Série B, tem 31 pontos, né? Tá a 5 pontos da zona do rebaixamento, para sair da zona do rebaixamento, né? O Botafogo ali tá com 36 pontos, já que o CRB venceu ontem, também foi a 36 pontos, né? Então, ele tá a 5 pontos de Botafogo, de Paysandu e de CRB. Então, assim, uma derrota pode deixar o time praticamente rebaixado, né? Rebaixado virtualmente, né? Nos últimos 5 jogos em casa, o Ituano venceu 4. Então, o time tá muito forte dentro de casa, nesse retrospecto recente. No segundo turno, o desempenho melhorou muito também. O Ituano é o 8º lugar do segundo turno. Em 12 jogos, venceu 6 e perdeu outros 6, né? Mas o grande problema é que dessas 6 derrotas, cara, 4 delas foram nos últimos 5 jogos. Então o time vive uma fase muito ruim. Fez um início muito forte de segundo turno e caiu muito de produção no retrospecto recente. Então o Ituano vem atravessando uma fase bastante ruim. O Alberto Valentim tem desfalques importantes, segue muito desfalcado o time do Ituano, né? O Eduardo Diniz, o Lipe Gadol, o Zé Carlos e o Zé Eduardo seguem lesionados e o José Aldo cumpre suspensão, tá? Não vai para a partida de hoje. Já o Ceará é o contrário, o Ceará subiu demais. Subiu muito nas últimas rodadas. O Ceará vem muito forte, venceu 3 jogos de 5,
é o quinto colocado no retorno da Série B, venceu 6 jogos também, nesses 12 que fez, perdeu outros 5 e empatou 1, né? 4 dessas derrotas do Ceará, né? Perdeu 5, né? No total, no segundo turno. 4 delas foram fora de casa. Jogo fora de casa no segundo turno, o Ceará só venceu o CRB, tá? O único jogo que o Ceará venceu, então tem ido muito mal em jogos fora de casa. Perdeu inclusive para Chapecoense, que também é um time que luta contra o rebaixamento. Perdeu para o Sport, para o Coxa e tá me faltando o último. O Goiás. Perdeu para o Goiás também. Então tem que superar esse desempenho ruim fora de casa se quiser subir. Meu irmão, não tem o que fazer. Não adianta vencer só jogo no Castelão, onde o time é muito, muito, muito forte, né? Tem que vencer jogo fora de casa também. O Vila começou a vencer jogo fora de casa. A maioria dos esportes vencendo muito jogo fora de casa. Então o Ceará tem que vencer também. O último jogo que o Ceará fez fora de casa, o time foi bem, cara. Foi aquele jogo contra o Sport, né? Que foi parelho. O time tomou um gol no final. Tava arrancando um empate. Se jogar aquele futebol que fez contra o Sport, deve ser o suficiente para vencer o Ituano hoje, tá? E se vencer, o time pode entrar no G4. Para o Vozão entrar no G4, vai precisar de 2 times tropeçando, tá? Mirassol e Vila Nova, tá? Os 2 precisam tropeçar e o Ceará vencer. Não precisa perder não, tá? Se os 2 empatarem e o Ceará vencendo, o Ceará já está de volta ao G4 finalmente, né? Porque o Ceará, meu irmão, não consegue voltar de jeito nenhum pro G4. Esteve lá no primeiro turno, acho que durante uma rodada o Ceará ficou, mas não conseguiu voltar ainda, né? O time tá indo muito bem, tá só faltando esse ponto fora de casa. E o Léo Condé, para esse jogo de hoje, tem desfalque também. Ramon Menezes, zagueirão, tá lesionado, não vai para o jogo de hoje, mas tem retornos muito, muito importantes. Fizeram muita falta na última rodada contra a Ponte. Saulo Mineiro, principalmente ele, fez muita falta, e o Patrick de Luca também. Os 2 estão de volta aí de suspensão. Retrospecto histórico entre esses 2 times na Série B, cara. Foram 9 jogos e tá tudo empatado. 3 empates, 3 vitórias para cada lado. E hoje vai ser o tira-teima, tá? O primeiro turno foi 4-2, tá? Pro Ceará. O Ceará deu um baile nesse jogo aí. E hoje o Ceará é favorito de novo, tá? É favorito, mas só com 3 raios contra 2 do Ituano. Eu não dou mais raios pro Ceará, porque o time não vem bem fora de casa. E o Ituano tem jogado muito bem em casa, né? Um time muito veloz, né? Um time que conhece muito bem o campo, sabe o que tá fazendo na partida e geralmente surpreende muito seus adversários que gostam de ficar com a bola, como é o caso do Ceará, nessas esticadas em velocidade no contra-ataque. É um time que chega em poucos toques, chega à linha de fundo, chega ao gol e consegue finalizar. Então o Ituano é um time forte em casa. O próximo e último jogo de hoje é Mirassol e Novo Horizontino, também às 17 horas, é o clássico do interior paulista, é o Clássico Tião, né? Votaram lá no nome do clássico e Clássico Tião é o nome que ganhou, foi o nome que ganhou. Então é o nome desse novo clássico aí que tá surgindo no futebol brasileiro, né? Bastante recente. E é um jogo que tá valendo acesso, tá valendo título, pode mudar a vida dos 2 nos próximos anos. Cara, meu irmão, é um clássico que vale mais que isso, cara. Vale muita coisa esse jogo de hoje, cara. Faz tempo que eu não vejo um clássico valendo tanta coisa, porque realmente pode mudar um desses clubes de patamar, cara. O Novo Horizontino, por exemplo, pode voltar à ponta da Série B. O time vem de 2 derrotas, né? Uma para o Amazonas e outra para o Sport. O time está tentando se reencontrar na competição e tem que vencer. O Santos já perdeu na rodada e essa é a chance do Novo Horizontino mostrar para o povo aí que o time não perdeu o gás, né? Que continua muito firme, continua focado, ainda é um time estável. Uma vitória, cara, coloca o Novo Horizontino na liderança da Série B, vai a 57 pontos, faltando 7 pontos para alcançar aquele mágico número de 64, que é o número alvo que os matemáticos estão dando para garantir o acesso. Então, o time dá um grande, grande passo. O empate para esse jogo de hoje, para o Novo Horizontino, não é horrível não, porque segura o Mirassol ali atrás, pelo menos, tira um pontinho de diferença ali para o Santos, né, que hoje tem 2. E na pior das hipóteses, né, se a galera ali de trás, todo mundo vencer, o Novo Horizontino ficaria a 4 pontos de gordura do 5º colocado, faltando ainda aí 5 jogos para acabar a competição. É isso? Não, 6 jogos para acabar a competição. Então, não é de todo ruim o empate, mas a derrota, meu irmão, aí esquece, liga todos os alertas possíveis de alerta vermelho, alerta sonora, sirene, meu irmão, liga tudo lá em Novo Horizonte, porque o time perdendo pode ser ultrapassado pelo Sport. O Mirassol vai ficar a 1 ponto de distância do Novo Horizontino e Vila Nova e Ceará podem colar e ficar ali a 2 pontos. Então, meu irmão, se o Novo Horizontino perde esse jogo de hoje, ele pode sair do G4 na próxima rodada já. Cara, doideira, né? 3 derrotas seguidas que seria, né?
E aí o bicho começa a pegar muito, muito feio, começa a bater aquele desespero, né? A água começa a bater aqui no nariz. E aí parece que a bola queima no pé. Então não pode perder esse jogo de jeito nenhum. Tem que vencer. O Novo Horizontino é o segundo melhor visitante dessa Série B. Em 15 jogos venceu 6, empatou 4 e perdeu só 5. O time vai muito bem fora de casa. Só que não vence a 4 jogos, tá? Nessa condição de visitante, o time não vence a 4 jogos. E cara, o que mudaria de patamar? Gente, quem vai pra Série A, seja Mirassol, Novo Horizontino, quem for pra Série A, cara, o time começa a receber um investimento absurdo, o dinheiro de Série A, começa a ganhar muito dinheiro. Se montar um bom time, se conseguir permanecer ali 2, 3, 4 anos numa Série A, como o Cuiabá fez, por exemplo, disputa campeonatos internacionais, uma Sul-Americana da vida, cara, o time muda de patamar, sim, o clube pode virar um clube ali emergente, né? Então, vale muito esse clássico. Do lado do Mirassol, cara, o time não faz um bom segundo turno, time muito irregular, é só o 9º colocado na classificação do segundo turno, né? Venceu só 5 jogos em 12, só que vem de uma recuperação técnica, vem de uma grande atuação contra o Santos. Mesmo tendo perdido esse jogo, o time do Mirassol foi bem, foi vítima de 2 golaços, né? O Santos acertou ali 2 gols absurdos, né? Um foi do Juliano, né? Um chutaço, muito pouco, de 1 minuto de jogo. E o William também fez um golaço. Então, assim, gol de valor individual. Não foi falha do Mirassol. A gente pode dizer que o do Juliano talvez, né? Deixou a entrada da área ali muito desprotegida. Mas o Mirassol demonstrou muito futebol. E eu nem preciso dizer, cara, o que uma derrota faz com o Mirassol, né? Se, cara, é muito ruim pro Novo Horizontino, pro Mirassol é pior ainda. A vitória deixa a briga pelo título... A derrota para o Mirassol deixa a briga pelo título inviável, né? Deixa o time muito longe disso e pode tirar o time da zona de classificação do G4. Provavelmente sairá. Se perder esse jogo, provavelmente vai sair. Se vencer, entra na briga pelo título, fica a 3 pontos do Santos, fica a 1 ponto do Novo Horizontino, empata com o Sport número de pontos. Só que a derrota joga o time lá para a 6ª posição em caso de vitória de Vila Nova e de Ceará nessa rodada. Então o Mirassol também jogando a vida dele nesse clássico Tião, né? O retrospecto entre eles dentro da Série B são 3 jogos, o Novo Horizontino venceu 2, teve um empate, o Mirassol nunca venceu o clássico na Série B. E até porque, cara, esse clássico, né, é recente, você vai ver, eles já se enfrentaram em muitas competições, tá? No Campeonato Paulista, na Série C, na Copa Paulista, na Série A2 do Campeonato Paulista. Então, assim, é um time que tem muitos números, né? É um clássico que tem muitos números. Então, cara, o clássico Tião, né, tem 15 jogos na história. O Novo Horizontino venceu 6, tá? O Mirassol venceu um único jogo, que foi na Copa Paulista de 2018. E tivemos ainda 8 empates, meu irmão. 8 empates, é muito empate. O empate ganha dos 2. Mas o Mirassol venceu só um jogo do Novo Horizontino. Então esse é um clássico que já começa a sua história muito desequilibrada, né? O primeiro turno, para variar, foi empate, foi 1-1. E hoje, mesmo fora de casa, o Novo Horizontino, para mim, é favorito. Tem um time melhor, tem esse retrospecto histórico, que a gente sabe que em clássico entra em campo também. O Mirassol não consegue vencer o Novo Horizontino com frequência. Para mim, são 3 raios pro Novo Horizontino, 2 raios pro Mirassol. Dê os seus palpites aqui embaixo também. Coloca aí as suas apostas, seus palpites. O que você acha desses jogos de hoje, para quem você vai torcer? Se inscreva no canal, deixe sua curtida nesse vídeo. Muito obrigado por ter ficado até o final aqui comigo. Até o próximo, tamo junto, valeu e falou!